Os preconceitos dos filósofos. O amor pela verdade que nos conduzirá a muitas perigosas aventuras, essa famosíssima veracidade de que todos os filósofos sempre falaram respeitosamente quantos problemas já nos colocou. E problemas singulares, malignos, ambíguos. Apesar da velhice da história, parece que acaba de acontecer. Se acabássemos, por esgotamento, sendo desconfiados e impacientes, que haveria de estranho? É estranhável que essa esfinge nos tenha levado a nos formular toda uma série de perguntas. Quem afinal vem aqui interroga-nos? Que parte de nós tende para a verdade? Detivemo-nos ante o problema da origem dessa vontade, para ficar em suspenso diante de outro problema ainda mais importante. Interrogamo-nos sobre o valor dessa vontade. Pode ser que desejamos a verdade. Mas por que afastar o não verdadeiro ou a incerteza e até a ignorância? Foi ao problema da validade do verdadeiro que se colocou frente a nós ou fomos nós que o procuramos? Quem é Édipo aqui? E quem é a esfinge? Encontramo-nos frente a uma encruzilhada de questões e problemas. E parece, afinal de contas, que não foram colocados até agora, que fomos os primeiros a percebê-los, que nos atrevemos a confrontá-los, já que implicam um risco, talvez a maior dos riscos. Nossas mentes rechaçam a ideia do nascimento de uma coisa que pode nascer de uma contrária, por exemplo, a verdade do erro, a vontade do verdadeiro da vontade do erro, o ato desinteressado do egoísmo ou a contemplação pura do sábio, da cobiça. Tal origem parece impossível, pensar nisso parece próprio de loucos. As realidades mais sublimes devem ter outra origem, que lhes seja peculiar. Não pode ser sua mãe esse mundo efêmero, falaz, ilusório e miserável, esta emaranhada cadeia de ilusões, desejos e frustrações. No seio do ser, no qual não morrerá nunca, num Deus oculto, na coisa em si é onde deve-se lobrigar seu princípio, ali e em nenhuma outra parte. Este é o preconceito característico dos metafísicos de todos os tempos. Este gênero de apreciação se encontra na base de todos seus procedimentos lógicos. A partir desta crença, esforçam-se em alcançar um saber, criam a coisa que, afinal, será pomposamente batizada com o nome de verdade. A crença medular dos metafísicos é a crença na antinomia dos valores. Nem aos mais avisados dentre eles ocorreram dúvidas desde o início, quando teria sido mais necessário, ainda que tivessem feito vota, de onibus dubitandum. Entretanto, deve-se duvidar, imediatamente, da existência de antinomias, depois dever-se-ia perguntar se as valorações e as oposições de valores usuais às quais os metafísicos apuseram seu sinete, não são apenas valorações superficiais, perspectivas momentâneas, tomadas a partir de um ângulo determinado, perspectivas de peixe, no fazão dos pintores. Qualquer que seja o valor que concedamos ao verdadeiro, à veracidade, ao desinteresse, poderia acontecer que nos víssemos obrigados a atribuir à aparência, à vontade da ilusão, ao egoísmo e à cobiça, um valor superior e mais essencial à vida. Poder-se-ia chegar a supor inclusive que as coisas boas têm um valor pela forma insidiosa em que estão emaranhadas e talvez até cheguem a ser idênticas. Em essência as coisas mais que parecem suas contrárias. Talvez. Mas a quem se preocupe com esses perigosos talvez. Esse terá que esperar a chegada de uma nova espécie de filósofos, diferentes em gostos e inclinações a seus predecessores, filósofos do perigoso, talvez, em todos os sentidos da palavra. Falo com toda sinceridade, pois vejo a vinda desses novos filósofos. Terminei por acreditar que a maior parte do pensamento consciente deve incluir-se entre as atividades instintivas sem se excetuar a pensamento filosófico. Cheguei a essa ideia depois de examinar detidamente o pensamento dos filósofos e de ler as suas entrelinhas. Ante esta perspectiva será necessário revisar nossos juízos a esse respeito, como já o fizemos a respeito da hereditariedade e as chamadas qualidades inatas. Assim como o ato do nascimento tem pouca importância relativamente ao processo hereditário, assim também o consciente não se opõe nunca de modo decisivo ao instintivo. A maior parte do pensamento consciente de um filósofo está governada por seus instintos e forçosamente conduzido por vias definidas. Atrás de toda a lógica e da aparente liberdade de seus movimentos, há valorações, ou melhor, exigências fisiológicas impostas pela necessidade de manter um determinado gênero de vida. Daí a ideia, por exemplo, de que tem mais valor o determinado que o indeterminado, a aparência menos valor que a verdade. Apesar da importância normativa que tem para nós, tais juízes poderiam ser apenas superficiais, uma espécie de tolice, necessária para a conservação de seres como nós. Naturalmente, aceitando que o homem não seja, precisamente, a medida das coisas. A falsidade de um juízo não pode constituir, em nossa opinião, uma objeção contra esse juízo. Esta poderia ser uma das afirmativas mais surpreendentes de nossa linguagem. A questão é saber em que medida este juízo serve para conservar a espécie, para acelerar,
enriquecer e manter a vida. Por princípio estamos dispostos a sustentar que os juízos mais falsos, e entre estes os juízos sintéticos a priori são para nós mais indispensáveis, que o homem não poderia viver sem as ficções da lógica, sem relacionar a realidade com a medida do mundo puramente imaginário do incondicionado e sem falsear constantemente o mundo através do número. Renunciar aos juízos falsos equivaleria a renunciar à vida, a renegar a vida. Admitir que o não verdadeiro é a condição da vida, é opor-se audazmente ao sentimento que se tem habitualmente dos valores. Uma filosofia que se permita tal intrepidez se coloca, apenas por este fato, além do bem e do mal. O que nos incita a olhar todos os filósofos de uma só vez, com desconfiança e troça, não é porque percebemos quão inocentes são, nem com que facilidade se enganam repetidamente. Em outras palavras, não é frívolo nem infantil indicar a falta de sinceridade com que elevam um coro unânime de virtuosos e lastimosos protestos quando se toca, ainda que superficialmente, o problema de sua sinceridade. Reagem com uma atitude de conquista de suas opiniões através do exercício espontâneo de uma dialética pura, fria e impassível, quando a realidade demonstra que a maioria das vezes apenas se trata de uma afirmação arbitrária, de um capricho, de uma intuição ou de um desejo íntimo e abstrato que defendem com razões rebuscadas durante muito tempo, de certo modo, bastante empíricas. Ainda que o neguem, são advogados e frequentemente astutos defensores de seus preconceitos, que eles chamam verdades. E ainda que não o creiam, estão muito longe de possuir o heroísmo próprio da consciência que se confessa a si mesma sua mentira, isto é, muito longe do valor que se deseja ouvir, seja para advertir um amigo ou para colocar em guarda o inimigo ou para burlar a si mesmo. A hipocrisia rígida e virtuosa com que o velho Kant nos leva por todas as veredas de sua dialética para nos induzir a aceitar seu imperativo categórico, é um espetáculo que nos faz sentir o imenso prazer de descobrir as pequenas e maliciosas sutilezas dos velhos moralistas e dos pregados. Reissomemos a tudo isso o malabarismo, pretensamente matemático, com que Spinoza termina por escudar e mascarar sua filosofia, tratando de intimidar assim, desde o princípio, a audácia do assaltante que se atreve a pôr os olhos numa virgem invencível, Palas Ateneia. Como se pode ver através de tão pequeno broqueio e inútil máscara, a timidez e a vulnerabilidade de um ente doente e solitário? Passo a passo, foi descobrindo que até o presente, em toda a grande filosofia se encontram enxertadas não apenas a confissão espiritual, mas suas sutis memórias, tanto se assim o desejou seu autor quanto se não se apercebeu disso. Mesmo assim, observei que em toda a filosofia as intenções morais, ou imorais, constituem a semente donde nasce a planta completa. Com efeito, se queremos explicar como nasceram realmente as afirmações metafísicas mais transcendentes de certos filósofos, seria conveniente perguntar-nos antes de tudo, a que moral querem conduzir-nos? A resposta, a meu ver, é que não se pode crer na existência de um instinto do conhecimento, que seria o pai da filosofia. Pelo contrário, acredito que outro instinto tenha se servido do conhecimento, ou do desconhecimento, como instrumento, porém se examinássemos os instintos fundamentais, no homem, no intento de saber até que ponto os filósofos puderam divertir-se em seu papel de gênios inspiradores, de daimons ou de duendes, veríamos que todos fizeram filosofia um dia ou outro, e que cada um deles considera sua filosofia como o fim único da existência, como dona legítima dos demais instintos. Pois não é menos certo que todo instinto quisesse chegar ao predomínio, e, enquanto tal, aspira a filosofar. Pode, entretanto, acontecer de outro modo, inclusive melhor se desejar entre os sábios, entre os espíritos verdadeiramente científicos, porque, penso, talvez haja neles algo parecido ao instinto do conhecimento, algo parecido a uma pequena peça de relojoaria independente, bem montada. Cumpra sua tarefa sem que os demais instintos do sábio participem dela de modo essencial. De acordo com o que vemos e pensamos, os verdadeiros interesses do sábio se encontram geralmente noutra parte, por exemplo, na política, na sua família, no seu meio de subsistência. Daí torna-se inclusive indiferente que o sábio aplique seu pequeno mecanismo a um determinado problema científico, e pouco importa que o sábio do porvir jovem sábio se converta num bom filósofo, num bom conhecedor de cogumelos ou num bom químico. No filósofo, nada que possa ser considerado impessoal. Quanto à sua moral, oferece particular e muito especialmente um testemunho claro e decisivo do que é, quer dizer, da hierarquia que seque nele os instintos mais íntimos de sua natureza. Até que grau pode chegar a malícia dos filósofos? Repassando a história do pensamento filosófico, talvez não se encontre nada mais venenoso que a glosa que Epicuro se permitiu contra Platão e seus seguidores, chamava-os Dionisiocolaques. Esta palavra significa etimologicamente, e à primeira vista aduladores de Dionísio, isto é, literalmente expressando, esbirros do tirano, vis cortesãos, porém significa ainda, que não eram mais que simples comediantes,
sem a menor sombra de seriedade, uma vez que Dionysocoloques era uma designação popular do comediante. Nesta última interpretação, se fazia patente o veneno que Epicuro lançava contra Platão. Sentia-se humilhado pelo porte majestoso, pelas hábeis entradas que tão bem faziam Platão e seus discípulos e que ele não sabia executar, apesar de ter sido autor de 300 volumes de grande valor encerrado no jardim de sua escola de Samos. Por que esta manifestação de maldade? Por despeito e inveja a Platão. O que se pode afirmar, sem dar lugar a dúvidas, é que foram necessários 100 anos para que a Grécia descobrisse quem era, na verdade, Epicuro, aquele deus dos jardins. Supondo-se que tenha chegado a se dar conta. Portanto, é oportuno repetir afirmativamente que em toda a filosofia a convicção do filósofo, num preciso momento mostra-se de uma maneira que poderia ser bem expressada através da linguagem de um antigo mistério medieval, adventavitias in us pulchere fortissimus. Como se enganam aqueles que querem viver de acordo com a natureza? Nobres estoicos, que falsas palavras! Com efeito, imaginai um ser moldado pela natureza, prodigioso à sua imagem, infinitamente indiferente, carente de intenções, e vislumbres de piedade e justiça, fecundo, estéril e incerto, ao mesmo tempo, porém imagina. Também o que significa a própria indiferença convertida em poder, poderíeis viver de acordo com essa diferença. Viver é querer ser diferente da natureza, formar juízos de valor, preferir, ser injusto, limitado, querer ser diferente. Admitindo que o lema de acordo com a natureza signifique no fundo de acordo com a vida, seria possível que atuasseis de outra forma. Por que então fazer um princípio do que já sois, daquilo que podeis deixar de ser? Vede, pois, que em verdade, sucede exatamente o contrário, quando pretendeis desentranhar fervorosamente em a natureza os preceitos de nossas leis. O que buscais, na realidade, é algo muito distinto do que gostaríeis de encontrar. Os atores de impostura, querendo enganar aos demais, promoveis a vingança de vós mesmos. Vosso orgulho sempre demolida pretende impor à natureza vossa moral e vosso ideal. Sim, porque desejais que tudo quanto existe se reduza à vossa própria imagem, fazendo uma prodigiosa e eterna apoteose e uma generalização do estoicismo. Porém, apesar de todo o nosso amor pela verdade, vos empenhas em ver a natureza como ela não é, em vê-la estoica, e finalmente, não podeis vê-la de outro modo. Não sei que orgulho limitado me inspira esta insensata esperança, posto que, ainda que estando conscientes de que sois vosso próprio tirano, insistis em vosso erro, acreditando que a natureza se prestará à tirania, como se o estoicismo não fosse também parte da natureza. Tudo isso, entretanto, é uma velha e eterna história, a filosofia, no fundo da natureza, e seu contexto visível, é apenas esse instinto tirânico, a vontade de potência em seu aspecto mais intelectual, a vontade de criar o mundo, e implantar nele a causa primeira. A sutileza, e quase poderia ser dito, a malícia, com a qual em toda a Europa é atacado o problema do mundo real, e do mundo aparente, dá muito o que pensar e escutar. Os que tão somente ouvem a repetida canção da vontade do verdadeiro, não têm o sentido da audição muito desenvolvido. Pode ser que, em certos casos, essa vontade do verdadeiro chegue a formar parte do jogo, o que não deixaria de ser uma extravagante toleima e aventureira, um orgulho metafísico empenhado em manter uma posição perdida e que sempre preferiria uma mancheia de certeza a uma carrada de insossas possibilidades. Também pode acontecer que existam fanáticos da consciência, puritanos que preferem morrer sobre uma vã ilusão e não ponto sobre uma incerta realidade. Mas isto não só é niilismo, mas também sintoma de uma alma que se sente desesperada e fatigada até a morte, por muito valorosa que possam parecer as atitudes de semelhante virtude. Parece, sem dúvida, que nos pensadores mais vigorosos e vivazes, que ainda sentem o desejo de viver, as coisas sucedem de outra forma. Esses filósofos não mais concedem crédito à aparência, do que a seu corpo físico, segundo a qual a terra está imóvel, renunciando assim, com fingido bom humor, a seu próprio corpo. A seu bem mais seguro, pois há por acaso algo mais seguro do que o próprio corpo. Quem tem uma certeza de que o propósito seja algo mais do que tratar de reconquistar uma possessão de outrora, mais segura que o corpo, um vestígio da antiga crença na alma imortal, ou no Deus de antanho, ou quiçá algumas dessas ideias com as quais se vivia melhor, mais seguro, mais alegre, do que com as ideias modernas. Esta atitude de desconfiança com respeito às ideias modernas consiste em negar-se a acreditar em tudo que foi construído ontem e hoje. A isto se une, talvez, um ligeiro mal-estar. Um sarcasmo para com esse bric-a-brac de conceitos heterócritos que o chamado positivismo oferece hoje em dia aos consumidores, pois quem possui um gosto refinado sente repugnância frente a essa mescla de feira e esse montão de retalhos que apresentam os filosofastros do real, para quem nada é novo, tampouco verdadeiro. Parece-me que, neste ponto, deve-se dar razão aos céticos inimigos do real, a esses minuciosos analistas do conhecimento, o instinto que os distancia da realidade presente não foi refutado.
que oferecem os escabrosos caminhos que nos conduzem para trás. O essencial neles não é o retrocesso, mas o fato de que desejem caminhar sozinhos. Com um pouco mais de vigor, valentia, de sentido artístico, poderiam ir além, e não para trás. Segundo me parece, todo mundo se esforça hoje para minimizar a influência real que Kant exerceu na filosofia alemã e por dar importância ao problema do valor que ele mesmo se atribuía. Kant estava extremamente orgulhoso de sua tábua de categorias. Com esta tábua na mão dizia: isto é o mais difícil que jamais se empreendeu nas áreas da metafísica. Entendamos bem estas palavras, que jamais se empreendeu. Kant orgulhava-se de ter descoberto no homem uma nova faculdade, a de formular juízos sintéticos, a priori. Reconheçamos que se equivocava neste ponto, mas nem por isso o desenvolvimento e o rápido florescimento da filosofia alemã deixam de ser frutos desse orgulho que incitou a todos os jovens pensadores a descobrir algum outro motivo de orgulho ou pelo menos, algumas novas faculdades. Bem, reflitamos um pouco, posto que ainda temos tempo. De que modo são possíveis os juízos sintéticos a priori? Perguntava-se Kant. Em poucas palavras, sua resposta foi esta: por meio de uma faculdade. Infelizmente, não se expressou com tanta concisão, mas de um modo prolixo, pomposo, com ostensivo luxo de pensamentos obscuros e de linguagem confusa até fazer incompreensível a jocosa tolice alemã que se esconde no fundo desta resposta. Todos se sentiram embriagados da alegria ante a ideia dessa nova faculdade, e o entusiasmo chegou às culminâncias quando Kant descobriu mais uma faculdade moral do homem. Nesta época os alemães eram, todavia, morais, e ignoravam o realismo político. Esta foi a lua de mel da filosofia alemã. Todos os jovens teólogos do seminário de Tübingen se dedicaram à busca de faculdades novas. E o que foi não descobriram, nessa inocente época de juvenil riqueza, na qual a fada maligna do romantismo embargava o espírito dos alemães com suas fanfarronices e canções? Não se distinguia ainda entre descobrir e inventar. A principal descoberta foi a da faculdade suprassensível. Schelling denominou a intuição intelectual, satisfazendo assim aos mais fervorosos desejos de seus queridos alemães, cujos corações apenas aspiram à piedade. A pior injustiça que se pode cometer contra esse descontrolado e novelesco movimento que era só juventude, ainda que tenha disfarçado com um véu de ideias cinzentas e sinis, seria de torná-lo a sério e aplicar-lhe, por exemplo, as sanções da indignação moral. Finalmente, envelheceram e o sonho desvaneceu-se. Chegou o momento em que abriram os olhos, haviam sonhado e Kant foi o primeiro. Por meio de uma faculdade, ou pelo menos, havia querido dizer, mas isto é uma resposta, uma explicação. Ou é simplesmente uma repetição da pergunta? Por que faz dormir o ópio? Por meio de uma faculdade, pela virtus domitiva, disse o médico de Molière, que a est in virtus domitiva quius est natura sensusa solpire. Creio que é chegado o momento de substituir a pergunta de Kant, como são possíveis os juízos sintéticos a priori, por esta outra pergunta, por que é necessário acreditar nesta classe de juízos? Devemos lembrar que a conservação de seres de nossa espécie necessita desses juízos que devem ser tidos como verdadeiros, o que não impede por suposição, que possam ser falsos, ou, para sermos mais claros, mais chãos e radicais, os juízos sintéticos a priori não deveriam ser prováveis. Nós não temos nenhum direito sobre eles, são como tantos outros juízos falsos que pronunciamos. Entretanto, necessitamos considerá-los verdadeiros, isto nada mais é que uma suposição imprescindível para viver. E se todavia deve se referir à prodigiosa ação que a filosofia alemã, espero que todos compreendam o direito às aspas exerceu em toda a Europa, temos de confessar que contribuiu para isso certa virtude domitiva. Os ociosos de classe alta, os moralistas, os místicos, os artistas, as 3/4 partes dos cristãos e os obscurantistas, políticos de qualquer nacionalidade se sentiam ditosos por possuir na filosofia alemã um antídoto contra o sensualismo ainda florescente que transmitia o século anterior a este, em resumo, sensusa solpire. A teoria atômica da matéria é uma das coisas melhor rebatidas que existem, e quiçá não existe em toda a Europa um só sábio que seja tão ignorante a ponto de conferir-lhe ainda certa importância além daquela de uso doméstico, como meio de abreviação das fórmulas. Em primeiro lugar temos de agradecê-lo ao dálmata Boscovich. Para ele, o átomo é um centro de força que explica todas as propriedades da matéria. E Boscovich foi, com o polonês Capérnico, o maior e mais vigoroso adversário da aparência. Com efeito, se Copérnico logrou fazer-nos crer, contra o testemunho de nossos sentidos, que a Terra não está imóvel, Boscovich nos ensinou a renegar o último artigo de fé que ainda subsistia no terreno da crença nos corpos, na matéria. E antes que Boscovich, já o havia ensinado Becquerel, o que havia de certo neste último resíduo, nesta parcela ínfima da Terra que é o átomo. Foi o maior triunfo jamais alcançado sobre os sentidos. Entretanto,
É necessário ir mais além e declarar uma guerra sem quartel contra a tão traída clandestina necessidade atômica, que continua rondando perigosamente por terrenos insuspeitados, como faz também a necessidade metafísica, mais famosa ainda. Dever-se-á sacrificar a esse outro atomismo mais funesto ainda que o cristianismo, e por mais tempo, o atomismo psíquico. Toma a liberdade de designar assim a crença que converte a alma em coisa indestrutível, invisível, eterna, uma monada, um átomo. É desta crença que se deve livrar a verdadeira ciência, e toda investigação científica que se proclame como tal. Para o mais, fica claro entre nós que não é necessário suprimir a alma, de um só golpe e renunciar a uma das mais antigas e veneráveis hipóteses da alma. Isto é, ideias como a da alma imortal, a alma múltipla, a alma edifício coletivo de instintos e paixões, ideias que desde já reclamam direito de cidadania na ciência. O psicólogo novo, para acabar com a superstição que se multiplicou em torno da noção de alma, lançou-se de certo modo a um novo deserto e a uma nova desconfiança. Provavelmente a tarefa dos antigos psicólogos tenha sido mais alegre e tenha tido mais sorte, porém. Apesar disso, o psicólogo novo sente-se por isso mesmo impulsionado, condenado a inventar e talvez, quem sabe, também a descobrir. Antes de afirmar que o instinto de conservação é o instinto motor do ser orgânico, dever-se-ia refletir. O ser vivo necessita e deseja antes de mais nada e acima de todas as coisas dar liberdade de ação à sua força, ao seu potencial. A própria vida é vontade de potência. O instinto de conservação vem a ser uma consequência indireta, e em todo caso, das mais frequentes. Resumindo, neste ponto como em outros deve-se desconfiar de princípios teológicos inúteis tais como o instinto de conservação e o esforço de preservar o ser que se deve a inconsequência de Spinoza. Assim o exige o método, que deve ser essencialmente parco de princípios. Em nossa época talvez existam 5 ou 6 cérebros que começam a suspeitar que talvez a física não seja reais que um instrumento para interpretar e regrar o mundo, uma adaptação para nós mesmos, se nos é permitido dizê-lo, e não uma explicação do universo. Entretanto, na medida em que a física se apoia na crença dos dados proporcionados pelos sentidos, esta vale mais e continuará valendo mais, durante muito tempo, que uma verdadeira explicação. Conta com o testemunho dos olhos e dos dedos, isto é, a vista e o tato. Numa época de gostos profundamente plebeus oferece uma atração sugestiva, embriagadora, convincente, posto que nosso século adota com extraordinária facilidade as normas do sensualismo eternamente popular. O que há de claro aqui? O que é que parece claro? Antes de mais nada o que se pode ver e tocar. Portanto, é preciso levar até esse ponto os problemas. E daí, precisamente, que a oposição à evidência perceptível tenha sido o encanto do pensamento platônico, que era um pensamento aristocrático próprio de homens dotados talvez de sentidos mais vigorosos e exigentes que os de nossos contemporâneos. Mas que sabiam saborear um triunfo superior mantendo-se senhores de si mesmos e lançando sobre a heterogênea variedade dos sentidos, como dizia Platão, uma rede de pálidos conceitos de aparência triste e fria. Este modo platônico de submeter ao mundo, de interpretá-lo tinha em si mesmo um gozo de qualidade muito diferente da que nos oferecem os físicos de hoje ou esses operários da filosofia, darwinistas e antifinalistas, com seu princípio do mínimo de energia, que é o máximo de estupidez. Ali onde o homem não pode ver nem tocar nada, não há nada que procurar, o que não deixa de ser um imperativo muito distinto daquele de Platão, porém adaptável a uma raça dura e laboriosa de futuros mecânicos e futuros engenheiros que apenas tenham de cuidar de trabalhos superlativamente grosseiros. Para estudar seriamente a fisiologia é preciso afastar-se da ideia de que os órgãos são fenômenos, tal como os considera a filosofia idealista e que, portanto, não poderiam ser causas. Consequentemente dever-se-ia aceitar o sensualismo, pelo menos a título da hipótese reveladora, para não dizer de princípio heurístico. Como? Pois não há quem diga que o mundo exterior é obra de nossos órgãos. Sendo assim, nossos próprios órgãos seriam obra de nossos órgãos. Eis aqui o que eu chamaria uma radical reductio ad absurdum, admitindo que a noção de causa sui seja algo de fundamentalmente absurdo. Pois, não é o mundo exterior que é obra de nossos sentidos. Ainda há ingênuos acostumados à introspecção que acreditam que existem certezas imediatas, por exemplo, o eu penso, como era a crença supersticiosa de Schopenhauer, o eu quero, como se nesse caso o conhecimento conseguisse apreender seu objeto pura e simplesmente, enquanto coisa em si sem alteração por parte do objeto e do sujeito. Afirmo que a certeza imediata, bem como o conhecimento absoluto, ou a coisa em si encerram uma contradictio em adjecto, seria, pois, esta a ocasião de livrar-se do engano que encerram as palavras. O vulgo acredita ponto que o conhecimento consiste em chegar ao fundo das coisas. Por outro lado, o filósofo deve dizer-se, se analisa o processo expressado na frase, eu penso, obtém um conjunto de afirmações arriscadas, difíceis e talvez impossíveis de serem justificadas. Por exemplo, que sou eu quem pensa,
que é absolutamente necessário que algo pense, que o pensamento é o resultado da atividade de um ser concebido como causa, que exista um eu, enfim, que se estabeleceu de antemão o que se deve entender por pensar e que eu sei o que significa pensar. Pois se eu não tivesse antecipadamente respondido à questão por minha própria razão, como poderia julgar que não se trata de uma vontade, ou de um sentir? Resumindo o exposto, este eu penso implica que comparo meu estado momentâneo com outros estados observados em mim para estabelecer o que é, posto que é preciso recorrer a um saber de origem diferente, pois, eu penso, não tem para mim nenhum valor de certeza imediata. Em lugar dessa segurança em que o vulgo talvez venha a crer, o filósofo por seu lado não retira mais que um punhado de problemas metafísicos, de verdadeiros casos de consciência intelectuais que podem ser colocados da seguinte forma: de onde retiro minha noção de pensar? Por que devo crer na causa e no efeito? Com que direito posso falar de um eu e de um eu como causa e para cúmulo, causa do pensamento? Aquele que se atrever a responder imediatamente a estas questões metafísicas alegando uma espécie de intuição do conhecimento, como se faz quando se diz: eu penso e sei que isto pelo menos é verdade, que é real, com certeza provocará no filósofo de hoje um sorriso e uma dupla interrogação. Senhor, dirá o filósofo, parece-me incrível que o senhor não se equivoque nunca, mas porque anseia por encontrar a verdade acima de tudo, sem limitação de esforços. Quando se fala da superstição dos lógicos, não deixo nunca de insistir num pequeno fato que as pessoas que padecem desse mal não confessam senão através de imposição. É o fato de que um pensamento ocorre apenas quando quer e não quando eu quero, de modo que é falsear os fatos dizer que o sujeito, eu, é determinante na conjugação do verbo pensar. Algo pensa, porém não é o mesmo que o antigo e ilustre eu, para dizê-lo em termos suaves, não é mais que uma hipótese, porém não, com certeza, uma certeza imediata. Já é demasiado dizer que algo pensa, pois esse algo contém uma interpretação do próprio processo. Raciocina-se segundo a rotina gramatical, pensar é uma ação, toda ação pressupõe a existência de um sujeito e, portanto, em virtude de um raciocínio semelhante e até igual, o atomismo antigo que unia a força atuante à parte de matéria em que se encontra essa força, atua a partir desta, o átomo. Os espíritos mais rigorosos terminaram por desfazer-se deste último resíduo terrestre, e inclusive pode chegar o dia em que os lógicos prescindam desse pequeno algo, que ficará como resíduo ao evaporar-se o antigo e venerável eu. Não é o menor dos encantos o fato de que uma teoria possa ser rebatida, pelo contrário, parece que a teoria mil vezes rechaçada do livre-arbítrio deve sua sobrevivência apenas a essa qualidade, posto que sempre vemos surgir alguém disposto a refutá-la ainda. Os filósofos gostam de falar da vontade como se fosse a melhor coisa conhecida do mundo. Schopenhauer deu a entender inclusive que a vontade é algo que realmente distinguimos, algo perfeitamente reconhecido, sem demasia e sem falta, mas parece-me que Schopenhauer, neste como em outros casos seguiu a mesma rota que todos os filósofos, adotou e exagerou ao máximo um preconceito popular. A vontade se me apresenta antes de mais nada, como algo complexo, algo que não possui outra unidade que seu nome. Nesta unicidade de nome é precisamente onde encontra seu fundamento o preconceito que enganou a prudência sempre muito deficiente dos filósofos. Sejamos, pois, mais discretos, menos filósofos e admitamos que em cada vontade existe, antes de mais nada, uma infinidade de sentimentos, o do estado do qual se quer sair, o do estado ao qual se tende, a sensação destas duas direções, ou seja, daqui até lá, enfim, uma sensação muscular que, sem chegar a pôr em movimento braços e pernas, toma parte dele assim que nos dispomos a querer. Do mesmo modo que o sentir, um sentir multíplice, é evidente que um dos componentes da vontade contém também um pensar. Em todo ato voluntário há um pensamento diretor. E, portanto, deve-se evitar a crença que se pode afastar esse pensamento do querer para obter um precipitado que continuaria sendo vontade. Em terceiro lugar, a vontade não é apenas um conjunto de sensações e pensamentos, mas também e antes de tudo um estado afetivo, a emoção derivada do mando, do poderio. O que se chama livre-arbítrio é essencialmente o sentimento de superioridade que se sente ante um subalterno. Eu sou livre, ele deve obedecer. Eis o que há no fundo de toda a vontade, a certeza íntima que constitui o estado de ânimo de quem manda. Querer significa ordenar a algo em si mesmo que obedece ou, pelo menos, é considerado como obediente. Mas observemos agora a própria essência da vontade, essa coisa tão complexa para a qual o vulgo usa apenas uma palavra. Se fossemos a um só tempo, aquele que manda e o que obedece, sentiríamos ao obedecer a impressão de que estávamos sendo obrigados, pressionados e simultaneamente impulsionados a resistir ao movimento, impressões que seguem imediatamente ao ato da volição, porém na medida em que, por outro lado, temos o costume de não fazer caso dessa ambivalência, de enganar-nos a seu respeito graças ao conceito sintético do eu, toda uma cadeia de conclusões errôneas e consequentemente, de falsas apreciações da vontade também se ligam ao querer. Como quem acredita de boa fé que basta querer para atuar,
Assim, na maioria dos casos, alguém se contentou em querer e como também se deve esperar o efeito da ordem. Isto é, a obediência, o cumprimento do ato prescrito. A aparência se traduz pelo sentimento de que o ato deveria se produzir necessariamente. Em outras palavras, aquele que quer, acredita que querer e fazer se resumem numa única coisa. Para ele o êxito e a execução do querer são efeitos do próprio querer e esta crença torna mais forte o sentimento de poder, que ele sente, e que o êxito traz como companheiro. O livre-arbítrio está é a designação desse complexo estado de prazer do homem que quer, que manda, e que, ao mesmo tempo, se confunde com o que executa, gozando assim o prazer de superar obstáculos com a ideia de que é sua própria vontade que triunfa sobre as resistências. Assim, pois, o ato voluntário soma, deste modo, ao prazer de dar uma ordem, o prazer do instrumento que o executa com êxito. À vontade são acrescentadas vontades, subalternas, almas subalternas e dóceis, pois nosso corpo não é mais que a habitação de muitas almas. LFS Amoi. Acontece aqui o mesmo que em toda coletividade feliz e bem organizada, a classe dirigente se apropria dos êxitos da coletividade. Em todo querer se trata simplesmente de mandar e de obedecer dentro de uma estrutura coletiva complexa, constituída, como já disse, por muitas almas. Portanto, o filósofo deveria considerar o querer a partir do ângulo da moral, a moral como conceito de uma ciência dominante. Donde brota o fenômeno da vida? Dir-se-ia que os diferentes conceitos filosóficos não são nada arbitrários, que não se desenvolvem separadamente, mas que mantêm certo parentesco. Precisamente por isso, ao fazer sua aparição na história do pensamento, não deixam de pertencer a um mesmo sistema, exatamente o mesmo que os diversos representantes da fauna do continente. É isso que se percebe na segurança com que os mais diferentes filósofos vêm a ocupar por sua vez seu posto dentro de um determinado esquema prévio das possíveis filosofias. Uma magia invisível os obriga a percorrer incessantemente a mesmo círculo, por mais independentes que se creiam, um dos outros, em sua vontade de elaborar sistemas, algo os impulsiona a sucederem-se numa determinada ordem, que é, entretanto, a ordem sistemática inata dos conceitos de seu parentesco essencial. Na verdade, seu pensamento consiste menos em investigar que em reconhecer, recordar, voltar atrás, reintegrar uma zona muito antiga e distante da alma de onde saíram esses conceitos que não procuram descobrir. A atividade filosófica nesse aspecto é uma espécie de atavismo do mais elevado grau. A estranha similaridade que guardam entre si todas as filosofias indianas, gregas e alemãs, tem uma explicação simples. Efetivamente, quando a parentesco linguística é inevitável que em virtude de uma filosofia gramatical, exercendo no inconsciente as mesmas funções gramaticais em domínio e direção, tudo se encontra preparado para um desenvolvimento análogo aos sistemas filosóficos, enquanto que o caminho parece fechado para quaisquer outras possibilidades de interpretação do universo. As filosofias do grupo linguística uro-altaico, nas quais a noção de sujeito está pouco desenvolvida, provavelmente observaram e interpretaram o mundo com outros olhos e seguiram por caminhos diferentes dos indo-europeus ou muçulmanos. O fascínio que exercem certas funções gramaticais é, no fundo, o exercido por determinadas valorações fisiológicas e certas particularidades raciais. Isto para refutar as afirmações superficiais de Locke a respeito da origem das ideias. A causa sui é a mais bela contradição já cogitada, uma espécie de violação e golpe mortal à lógica. Porém o orgulho ilimitado do homem conduziu a um emaranhamento cada vez maior no intrincado absurdo, o desejo do livre-arbítrio, entendido no sentido superlativo e metafísico que domina ainda. Por desgraça, nos cérebros semi-cultivados, que é a necessidade de suportar a completa e absoluta responsabilidade de seus atos e não atribuí-la a Deus, ao mundo, à hereditariedade, à sorte, à sociedade, esta causa sui não é mais que a necessidade de ser alguém, e com esta audácia intrépida que supera a do barão de Munchausen tenta tirar a si mesmo do pântano do nada puxando seus próprios cabelos e entrar na luz da existência. Se alguém chegasse a vislumbrar a nécia rusticidade do famoso conceito do livre-arbítrio, até chegar a afastá-lo do seu espírito, eu lhe rogaria que desse mais um passo e afastasse de seu cérebro contrário desse pseudo-conceito, isto é, o determinismo, que conduz ao mesmo abuso das noções de causa e efeito. Não é preciso cometer o erro de tornar condicionados causa e efeito, como fazem os naturalistas, e todos que sequem seu método de pensar, segundo as cretinices mecanicistas em voga, que querem que toda causa impulsione e pressione até produzir um efeito. É conveniente, entretanto, não se servir da causa e do efeito senão em termos de puros conceitos, ou seja, como ficções convencionais que servem para designar, para pôr-se de acordo, porém de modo algum para explicar alguma coisa. No em si não há nenhum vestígio de nexo causal, de necessidade, de determinismo psicológico. O efeito não é consequência de nenhuma causa, nenhuma lei impera ali. Ninguém mais que nós foi o inventor de tais ficções como a causa, a sucessão, a reciprocidade, a relatividade, a necessidade, o número, a lei, a liberdade, a razão, o fim. E quando introduzimos falsamente nas coisas este mundo de símbolos inventados,
quando incorporamos as coisas como se lhes pertencesse em si mais. Uma vez, como sempre fizemos, criamos uma mitologia. Na verdade, estamos frente à vontade forte ou fraca. Quando um pensador trata de descobrir de uma só vez em todo encadeamento causal algo que se pareça a uma frustração, a uma necessidade, a uma concatenação obrigada, a uma pressão, a um servilismo, é quase sempre sintoma de que há algo que falha no ente em questão, e ao sentir deste modo é inquestionável que a personalidade ali se desvele. Deste modo geral, se minhas observações são exatas, o problema do determinismo é considerado a partir de dois aspectos absolutamente diferentes, porém sempre de modo absolutamente subjetivo, uns não querendo dividir a responsabilidade de sua crença em si mesmos, seu direito pessoal, produto de seu próprio mérito, caso das castas vaidosas, outros, contrariamente, recusando toda a responsabilidade, impulsionados pelo desprezo de si mesmos e ansiosos de livrar-se sem considerar sobre quem ou onde cai a pesada carga de seu eu. Quando estes escrevem livros, tendem a empreender a defesa dos malfeitores, seu disfarce mais sutil é simular uma espécie de socialismo da piedade, natural e efetivamente, o fatalismo dos fracos de vontade é maravilhosamente embelezado quando consegue apresentar-se como relídia de la souffrance humaine. Este é, sem dúvida, seu modo peculiar de demonstrar seu bom goût. Perdoem a esse velho filólogo que sou, se não renuncia a abdicar do maligno prazer que representa pôr o dedo na chaga das explicações errôneas, de vossas fraquezas filológicas. Porque, em verdade, esse mecanismo das leis da natureza, de que vós, físicos, falais com tanto orgulho, não é um fato nem um texto, mas uma composição ingenuamente humana dos fatos, uma deturpação do sentido, uma adulação servil à habilidade dos instintos democráticos da alma moderna. Em todas as partes, igualdade diante da lei. A este respeito, a natureza não foi melhor tratada que nós. Sedutora segunda intenção que encobre mais uma vez o ódio da plebe contra toda marca de privilégio e de tirania, bem como uma segunda forma mais sutil de ateísmo. Nide eu, ni maitre. Vós também desejais que assim seja, e por isso gritais: vivam as leis da natureza. Porém, repito, isto é interpretação e não um texto. Poderia surgir alguém com intenções opostas e com muitos outros artifícios de interpretação que decifrasse, nesta própria natureza e partindo dos mesmos fenômenos, o mistério do triunfo brutal e desapiedado de vontades tirânicas, quando este novo intérprete nos revelaria a vontade de potência, em sua realidade e em sua força absoluta, até que todas as palavras seriam inutilizáveis, inclusive a palavra tirania pareceria um eufemismo. Este filósofo acabaria, contudo, por afirmar, relativamente a este mundo, o mesmo que vós, isto é, que tem um curso necessário, previsível, não pelo fato de estar submetido a leis, mas pela absoluta inexistência de leis, e porque a força a cada instante vai até a última de suas consequências. Mas como isso não é mais que uma interpretação, já sei que objetareis, pois bem, tanto melhor. Toda a psicologia manteve-se vinculada, até hoje, a preconceitos e apreensões de ordem moral, não ousou adentrar em suas profundezas. Concebê-la, como eu o faço, sob as espécies de uma morfologia e de uma genética da vontade de potência, é uma ideia que ninguém abordou nem mesmo superficialmente. Suponho que, partindo do que se escreveu, seja possível adivinhar o que permaneceu em silêncio. A poderosa força dos preconceitos morais penetrou profundamente no círculo da espiritualidade pura, aparentemente a mais fria e desprovida de ideias preconcebidas e, como é natural, influir nela, de modo prejudicial, uma ação paralisadora, deslumbrante e deformante. Uma psicofisiologia autêntica se choca contra resistências inconscientes no coração do investigador. A simples teoria da interdependência dos instintos, bons e maus, parece um refinamento de imoralidade e desperta o perigo e o desgosto, inclusive numa consciência valente e vigorosa. E a desgosto é maior ante a doutrina que faz derivar os bons instintos dos maus, admitindo, todavia, que existe alguém que chega a considerar como paixões essenciais da vida o ódio, inveja, cobiça e comando, como princípios fundamentais da vida, como algo que lhe economia de vida deve existir fundamental e essencialmente, e que por conseguinte deve ser ainda intensificado se se deseja intensificar a vida. Este homem sofrerá algo como um enjoo devido à orientação de seu próprio juízo. Contudo, esta hipótese não é mais penosa e a mais estranha, neste imenso domínio quase virgem do conhecimento, do qual todos têm mil e uma boas razões para se manterem à distância, se podem. Nosso barco sofre a tormenta. Cerremos os dentes. Vigilantes. Firmes no leme. Naveguemos em linha reta acima da moral. Porém, apesar de tudo decidisses conduzir vossa nau a essas praias, então só vos resta o remédio de manter esse valor, ficar alerta e manter firme o timão. Que importa nosso destino? Nunca até agora encontraram os navegantes, intrépidos e aventureiros,
Um mar de conhecimentos mais profundos e o psicólogo que faz tais sacrifícios, este não é o sacrilegio del intelecto, reclamará como próprio direito de que a psicologia seja de novo instaurada como rainha das ciências, aquela a qual as demais ciências têm a obrigação de servir e preparar, pois a psicologia se converteu de novo no caminho que condiz aos problemas fundamentais.